Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5, diz assim: Simão Pedro respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu és quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mestre, lançamos. Note você que Pedro usa o verbo no plural. Mestre, nós lançamos, ou seja, nós trabalhamos a noite toda, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Agora ele usa o verbo no singular. Quando Pedro ele diz assim: Senhor, eu vou lançar a rede, eu vou jogar a rede sob a tua palavra, confiando na tua palavra. O que Pedro está dizendo é que ele estava submisso ao governo de Deus. O reino de Deus é sinônimo de governo de Deus. Eu quero que você pense comigo sobre isso. O reino de Deus é sinônimo de governo de Deus. E o que é o governo de Deus? O que é o reino de Deus? A Bíblia vai dizer em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Portanto, o reino de Deus não é tangível, não é físico. Não se trata de coisas que nós podemos tocar ou ver. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 4:20 que o reino de Deus não é verbal, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12 que o reino de Deus é um reino que não pode ser abalado, ou seja, o reino de Deus é inamovível, não pode mexer, é invisível. Nós servimos a um Deus cujo seu reino não é físico, não é tangível, não consiste em palavras e não se pode abalar. Somos servos de um reino que nós não podemos ver, não podemos sentir e não podemos ouvir. Nós abraçamos algo que seja intangível, inaudível e invisível. Olha que complexidade isso, né? Nós servimos a um Deus que tem o seu governo, tem o seu reino, mas nós confiamos pela ação do Espírito. E quando Pedro ele fala: Senhor, eu vou lançar a rede, Pedro está entendendo o que é o governo de Deus, o que é a palavra de autoridade de Jesus. Nesta manhã, eu quero poder orar por você. Eu quero poder clamar a Deus por você, para que você possa experimentar esta novidade de Deus. O que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é entender o governo de Deus, a autoridade da palavra de Jesus. E é exatamente isso que Pedro faz quando ele lança a rede. E quando ele se submete ao governo de Deus, quando Pedro ele lança a rede e ele obedece à voz de Deus, o que Pedro está dizendo? Senhor, a tua voz tem autoridade nos céus, na terra, no mar e sobre a minha palavra, sobre a minha vida. E nesta manhã, irmãos, Deus deseja governar as nossas vidas. Deus deseja fazer com que a sua vida seja pautada, direcionada pela voz do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta manhã, vamos colocar as nossas vidas diante daquele que pode todas as coisas. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua graça derramada sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo. Senhor, quero pedir a tua bênção de uma maneira muito especial
sobre a vida da dona Edna, sua família, a Cleusa que está pedindo oração, a dona Ângela que está pedindo oração por sua família. Senhor, quantos aqui que estão me ouvindo, Pai, e que precisam lançar a rede, mas eu sei que às vezes o medo bate, a dúvida, mas o reino de Deus consiste no governo de Deus, e o governo de Deus é confiar na Tua palavra. Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada um daqueles que estão me ouvindo nessa manhã, aqueles que estão no carro, indo para o trabalho, ou retornando para o trabalho, retornando do trabalho, aqueles que estão passando por Muriaé. Deus, que a Tua bondade, que a Tua graça possa sustentar aqueles que estão nos acompanhando no Instagram, ó Deus, também no YouTube. Ó Deus, que o Senhor fale a cada um no seu mais íntimo, no seu mais profundo ser, de uma maneira muito especial que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Você vai ouvir agora com Samuel Mariano, depois do culto. Agora são 6h59, você está aqui no programa Antes de Tudo. Obrigado a você pela sua participação. Todos os dias nós compartilhamos aqui devocionais, reflexões. Se você puder, nos siga no Instagram, @antetudo.muriaé, e também no nosso canal no YouTube. Talvez você está assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra pelo canal no YouTube, e o nosso desejo é que você seja poderosamente edificado e abençoado. E se essa palavra de alguma maneira falou o seu coração, compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que Deus pode ministrar uma bênção muito especial na vida dessa pessoa. Um simples ato de você compartilhar uma devocional, uma palavra de Deus. Deus abençoe. Eu sou o pastor Cacá, e todos os dias nós estamos aqui na 102,3 FM, na Rádio Mais Vida FM, no programa Antes de Tudo, que acontece das 6 às 8 horas da manhã. Deus abençoe sua vida.